Olá, eu me chamo Roger, sou graduando do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, e presidente institucional do cursinho PES. E aqui eu vou falar sobre uma prática inovadora do processo seletivo com período de nivelamento que aplicamos aqui no projeto. Então, essa ideia surgiu porque a gente realizava um processo seletivo de maneira clássica, onde os alunos eles preenchiam uma ficha de inscrição, eram convocados para fazer uma prova teórica, com questões de múltipla escolha e uma redação, onde eles tinham que falar por que eles gostariam de entrar no cursinho, e depois a gente fazia uma entrevista individual. O grande problema disso estava em conseguir avaliar de maneira eficaz o engajamento dos alunos, porque a gente notava que muitos deles se destacavam na prova e na entrevista, pareciam estar muito motivados em participar, mas desistiam logo nas primeiras semanas. E a gente começou a notar que normalmente as primeiras desistências elas sempre seguiam um padrão. Já nas primeiras aulas era possível notar alguns comportamentos desses alunos que tinham tendência a invadir, como chegar atrasado nas aulas ou ficar conversando ali durante as explicações. A partir disso, surgiu ali a ideia de estruturar um processo seletivo onde tivesse algumas semanas onde a gente pudesse avaliar esses estudantes com relação ao engajamento e o comprometimento com as aulas. E depois desse período realizar uma segunda prova para a gente medir o nível de evolução deles naquela prova antes de entrar e com essas aulas ali introdutórias, com essas semanas de teste. Então a implementação consistia em fazer um processo seletivo com 5 etapas separadas em 2 partes de seleção. Na primeira parte a gente faz o processo seletivo tradicional, onde os alunos eles preenchem a ficha de inscrição. Nessa ficha de inscrição eles vão colocar ali informações pessoais e informação de escolaridade. Porque no nosso cursinho é obrigatório que ele seja aluno de escola pública, então ele tem que enviar ali a documentação. Se algum deles não comprova ser estudante de escola pública ou não receber bolsa em um colégio particular, eles não são autorizados a continuar com as próximas etapas. Depois desse preenchimento inicial, eles vão fazer a prova teórica. Essa prova ela é dividida entre 35 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada, uma redação onde eles têm que falar porque eles querem entrar e 5 questões discursivas de matemática básica. Depois dessa prova, eles fazem uma entrevista ali individual. Com base nessas etapas, a gente seleciona eles para um período de nivelamento. A gente seleciona até 90 candidatos para participar dessas aulas introdutórias ali durante 2, 3 semanas. E durante o nivelamento, a gente avalia eles com questão quanto pontualidade, se eles não estão chegando atrasados nas aulas, questão de conversa paralela, se eles estão realizando as atividades que são propostas. E se eventualmente o aluno ele acaba cometendo ali alguma infração, ele tem a sua nota sendo descontada. Então todos começam com nota máxima, à medida que, por exemplo, ele foi flagrado conversando em uma aula, ele chegou atrasado sem justificativa, ele vai tendo ali pequenos descontos. Depois dessas semanas ali de nivelamento, essas aulas introdutórias, é realizada uma segunda prova objetiva, dessa vez ali sem redação, só com as questões objetivas e as discursivas de matemática básica, para a gente comparar também a evolução desses alunos ali durante esse período de nivelamento. Dentre os principais resultados, a ideia inicial era tentar diminuir a evasão com esse modelo de processo seletivo. A gente não conseguiu chegar nessa meta, não houve ali uma diminuição significativa com relação à evasão. Mas houve uma melhora na avaliação dos candidatos, porque muitos deles, que demonstravam bom desempenho na entrevista e na prova, às vezes durante as primeiras semanas de aula, por não se adequar à rotina ou não gostar do formato das aulas, acabam desistindo. E eram pessoas que tomavam vagas de outros candidatos que às vezes não foram tão bem na entrevista, tão bem na prova, mas que durante essas semanas eles demonstram engajamento para continuar com as aulas até o final do ano. E esse processo acabou fazendo que tenha um maior número de alunos que chegue até o final do ano, porque a gente, para o nivelamento, a gente seleciona um número maior de alunos e a ideia era, por exemplo, selecionar 2 turmas e dessas 2 turmas no final do nivelamento ficar com apenas uma. O que a gente tem notado é que no final do nivelamento esses alunos eles demonstram muito engajamento, então a gente acaba não diminuindo o número de turmas, atendendo todos aqueles que realmente demonstraram engajamento e vontade de continuar. Aqui nossos agradecimentos, as nossas referências.
E se alguém tiver ali alguma dúvida, quiser entrar em contato, aqui estão ali as nossas redes sociais e e-mail. Muito obrigado pela atenção.